Fala, meu povo, começando mais um vídeo aqui no Canto Rubro Negro. Pra quem não me conhece, eu sou o Leonardo Santiago, estou de volta para a rotina, não que eu não estivesse na rotina, mas agora eu tô de volta aqui pra casa. Já peço pra você apertar no gostei, mandar pra galera, compartilhar. Eu ia reagir a essa entrevista de Fábio Mota na Sociedade, mas confesso que hoje eu tô um pouco apertado. Ainda tem pré-jogo hoje, então espero você no pré-jogo, tá seja ao vivo, gravado, não sei, mas vai ter pré-jogo com as informações de Fortaleza e Vitória. Mas neste vídeo aqui, apesar de ser o áudio, eu vou deixar a imagem de Fábio Mota, você vai ver que Fábio Mota falou sobre tudo. Falou sobre obra, sobre time, sobre CK alto, sobre contratação. Achei ele um pouco exaltado em alguns momentos, e a gente vai comentar sobre essa entrevista, seja hoje, seja amanhã, na transmissão de Galo e Vitória. Lembrando que estarei na Toca do Colossal, vem assistir com a gente, lá é sempre muito bom, muito bacana, só o torcedor do Vitória, local fechado, promoção de um bocado de coisa, venha conferir. Bom, vou deixar pra vocês agora o áudio da entrevista de Fábio Mota à Sociedade. Os créditos são 100% da Sociedade, claro, o link na entrevista está na descrição, tá? É um corte longo, é um áudio de 27 minutos, mas vale a pena porque ele falou sobre tudo, como eu falei. Achei ele meio exaltado em alguns pontos. E claro, vou falar o que é que eu concordo, o que é que eu discordo, muita coisa pra gente conversar. Confira! Tem sim, vamos bater um papo agora com Fábio Mota, presidente do Esporte Clube Vitória, lá direto de Belo Horizonte, fazendo a gentileza de atender a reportagem da Rádio Sociedade. Boa noite, Fábio Mota. Como está? Como foi a viagem aí à Argentina? O que achou do jogo? Como foi tratado tudo lá? A gente sabe que de vez em quando a coisa pega lá na Argentina, mas como foi dessa vez, Fábio? Prazer tê-lo novamente na Sociedade. Boa noite, Wilton. Boa noite, Magrini. Boa noite, Cássio. Boa noite, Nação Rubro-Negra. Uma viagem cansativa, mas prazerosa. Há 11 anos que o Vitória não fazia uma partida fora do Salvador, fora do Brasil. E foi uma luta muito grande, incessante, para que a gente voltasse à Copa Sul-Americana. Era um projeto nosso desde quando a gente assumiu o clube. E às vezes a gente fica pensando, em 3 anos a gente sair da Série C para a Sul-Americana, é um feito muito grande. E hoje a gente é cobrado muito pelo nosso sucesso, né? E a gente entende isso, entende o torcedor. Não estamos vivendo um bom momento no Campeonato Brasileiro. Já passamos por outros momentos parecidos com esse durante esses 3 anos que eu estou à frente do Vitória. No Vitória nada é fácil. Nós lançamos uma campanha de vitória para quem acredita, é verdade. Certo. E estamos tranquilos. Nós voltando ao jogo, fizemos um jogo de igual para igual. Jogar na Argentina não é fácil. Vocês acompanharam, viram a pressão da torcida, a pressão como toda. E eu considero que é evidente que se a gente aperta mais um pouco daria para ganhar, mas o ponto fora foi um bom resultado. O Vitória agora tem 2 jogos pela Sul-Americana, em casa, no Barradão, e a gente tem que fazer o nosso dever de casa, contar com o apoio da nossa torcida para que a gente possa vencer as 2 partidas. Iremos aí a 8 pontos, garantimos pelo menos a 2ª posição, e depois disso vamos fazer 2 jogos fora para brigar pela primeira posição. Está tudo dentro do planejado. A gente, na verdade, briga para passar pela primeira posição para não precisar, segundo colocado, fazer o jogo do playoff. Certo. Fábio, encerra hoje, né? Encerrou a janela de transferência, essa janela especial aí. Vocês contrataram o Maicon Kesley Jesus, né? O Maicon Kesley, outros chamam Michael Jesus, jogador de 20 anos. Para a equipe profissional, para a sub-20, ainda deu tempo de contratar mais alguém que a gente ainda não pôde observar no bid, Fábio? Esse garoto, ele jogou lá pelo time de São Paulo, Campeonato Paulista, despertou para a gente lá atrás, é um jogador do Atlético Mineiro. Você sabe que a gente está disputando o Campeonato Sub-20 da Série B, e a gente planeja voltar para a Série A. Importante para o Vitória estar na Série A do Campeonato Brasileiro, e agora não tem mais ranking, agora você tem que ganhar no campo, e é evidente que a gente contratou pensando também no Sub-20, certo, mas pensando também, se assim der certo, ele vir jogar no profissional. Lateral esquerda é uma posição que a gente estava procurando, um outro lateral esquerdo, certo? E aí ele vai ficar nessa aí. Vem, treina com profissional, joga no Sub-20, a gente vai ficar observando. Perdão. Magrinho. Prossiga. Não, pode ir. Fábio, boa noite mais uma vez. Causou estranheza para a torcida a ausência de Hugo relacionado para o jogo contra o Atlético.
Qual a situação desse jogador? Porque a gente não tem essa informação oficial. Questão médica, o Vitória está negociando o atleta, o Maicon ele vem para suprir a ausência caso o Hugo seja negociado? O Hugo, e assim como os tantos, o Vitória é o time que mais jogou no Brasil hoje. Então você está com a equipe cansada. E não tem como você não fazer revezamento. E quando você faz revezamento de atletas, você perde o conjunto. Você perde o entrosamento. Infelizmente, não tem como todo mundo jogar as mesmas partidas. Então o treinador vem fazendo isso, certo? Veja que a gente jogou na Argentina quinta-feira, hoje é sexta. A gente viajou logo após o jogo. Já treinamos hoje para jogar domingo. Quarta tem jogo de novo contra o Fortaleza. No outro domingo, Fluminense. Então você tem jogo quarta e domingo. Então tem uma coisa chamada no futebol que é o CK. CK é um equipamento que mede a fadiga e o cansaço muscular. Se você não atende ao CK, acaba tendo chance grande de ter lesão. Então vários atletas que não entraram, nem só o Hugo, tiveram problema de secar. E aí a gente tem reversado e trocado dentro dessa linha. Então a razão é essa aí. Ontem, por exemplo, um monte de gente estranhou Ronald e o menino que veio do CRB também não está relacionado, apesar de ter viajado. Mas o CK deu alto. Então não tem muito o que fazer. Certo, Fábio. E seu balanço até o momento, Fábio, dessa temporada, né? E a gente pegando principalmente, porque Baiano já passou, Copa no Nordeste está aí, ainda é mais para frente, né? A próxima fase, mas Campeonato Brasileiro e a própria Sul-Americana, dentro do elenco e do rendimento de alguns jogadores que a gente também esperava um pouco mais, né? De alguns atletas contratados, como o Érico Rato, como o próprio Gustavo Mosquito, que já está aí há algum tempo. Como isso tem sido tratado entre direção, você principalmente como presidente, a direção de futebol com Manequinha e o próprio Thiago Carpini? Bom, você sabe que a gente deu prioridade à Copa do Nordeste em detrimento ao Campeonato Baiano. Se você pegar minhas entrevistas, o planejamento era esse. O ano passado a gente foi para o Baiano, tinha 6 anos que a gente não ganhava, e esse ano o nosso objetivo é chegar na final do Nordeste. Eu acho que o planejamento foi cumprido, nós estamos em primeiro lugar do grupo, já estamos na próxima fase em primeiro lugar do grupo, e vamos esperar os próximos confrontos para a gente seguir com o nosso planejamento e para a final do Campeonato do Nordeste. Campeonato Brasileiro, eu acho que está tudo dentro do script, a grande verdade é essa. Ninguém imaginava ganhar o jogo do Flamengo nas circunstâncias que é o futebol de hoje. O Flamengo tem uma folha de 40 milhões, é um dos maiores investimentos do país. Então, é evidente que a gente não entra para perder, a gente entra para ganhar. Mas a gente sabe que é um caminho difícil. Eu acho que o jogo de Juventude foi muito abaixo do que a gente poderia apresentar, nem só o resultado, mas a forma que poderia apresentar. O time demorou para encaixar. Esse último jogo aqui na Argentina, a gente já fez um jogo mais consistente, a defesa já não tomou gol. 6 rodadas que a gente tomava gol. Eu acho que defensivamente o time evoluiu muito, mas é evidente que você precisa evoluir, criar mais e melhorar a questão do ataque. Contratamos atletas que ainda estão se adaptando. O Eric fez a segunda partida dele, não está na sua melhor forma física. O Kaiser chegou também, não está, teve uma lesão lá, e nós já sabíamos disso, não tem nada de errado nisso. Mas ou era assim, você não tinha nenhum camisa 9. Ele teve uma lesão no Fortaleza, a gente sabia que ele precisava se recuperar fisicamente. Então está se recondicionando fisicamente, não adianta você botar o jogador de qualquer jeito. Ele tem uma relação, você perder ele para o ano inteiro, e o Campeonato Brasileiro é longo, da mesma forma a Copa do Nordeste, a Copa Sul-Americana. Então o Kaiser está se recondicionando. Planejamento que estava marcado vir para aqui, para BH, os médicos e os fisiologistas reuniram, acharam que não era legal, que era melhor melhorar, esperar mais um pouco, certo? Nós temos o menino também que veio do CRB, que também ainda está se adaptando. Então eu acho que a gente tem que ter paciência, todo ano é essa mesma coisa, eu não tenho momento nenhum de desespero, nem agonia, eu já sei o que é ser presidente do Vitória. Estou tranquilo, tenho sombra de dúvida que nós vamos fazer um bom campeonato brasileiro, não vamos brigar para cair, até porque
nós aumentamos a folha. Se você pegar, o Wilton, 75% do time do ano passado, que terminou em 11º, está no Vitória, certo? E nós trouxemos outras contratações que, ao meu ver, se olhar de forma individual, o time desse ano é melhor que o ano passado. Não encaixou ainda, concordo. Eu acho que não encaixou ainda. O ano passado também demorou para encaixar, certo? E eu tenho plena convicção que vai se encaixar e que a gente vai fazer um bom campeonato brasileiro. Não tenho dúvida nenhuma disso aí, com o elenco que nós temos, certo? E aí eu não vou entrar nessa polêmica de rede social, porque se eu fosse entrar em polêmica de rede social, eu tinha dispensado o Alejandro, que a torcida queria matar, o cara foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. Na Série C eu tinha mandado o Rafinha embora, porque só tinha feito um gol no ano, e o cara acabou nos ajudando a subir para a Série C. Tinha mandado Condé embora, no fim Condé ganhou o Brasileiro e ganhou o Baiano. Então a gente tem que ter convicção do trabalho que a gente faz. E eu tenho muita convicção do trabalho que eu faço. Tanto do elenco que tenho, da capacidade que tenho. Então não adianta você ficar em rede social dizendo demite fulano, demite ciclano. Eu tenho convicção, eu estou aqui dentro, eu moro dentro do Vitória, acompanho todas as viagens, eu sei o que está sendo feito. É a gente ter paciência, que vai dar certo e não é obrigatoriamente ter que dar certo no início agora. Não tenho dúvida nenhuma que o Vitória está no caminho certo, sim, certo? Esses dissabores que a gente vem passando é normal, o time oscila e vai oscilar outras vezes mesmo. Nós não temos um elenco milionário, nós temos um elenco que podemos ter. As pessoas ficam falando muito, mas o Vitória tem 44 mil sócios. Ok, dos 44 mil a gente tem 27 adimplentes. Os 27 mil adimplentes dá 3 milhões por mês. A folha do Vitória é 10, você tem que arrumar 7, só o deslargado aí de você largar. É uma ajuda, grande ajuda. Sem a torcida, o Vitória ainda tinha ido para a Série D, não era nem para C. A torcida tem sido o grande baluarte, a grande estrutura do Vitória. Se você pegar os últimos jogos do Barradão, das 3 divisões, nós ganhamos mais de 70% desses jogos e o fator torcida é importante. A torcida não vai abandonar o clube, não tenho dúvida disso. Esse ano é um ano eleitoral, tem eleições no Vitória, então já começou esses pitbull de rede social, fazer terrorismo, faz terrorismo no grupo do WhatsApp, faz terrorismo no grupo do Instagram. Quando a gente estava na Série C lá, 10 milhões, não aparecia ninguém. Então agora todo mundo quer ser presidente do Vitória. Todo mundo quer ser presidente de uma equipe que está com a vida, que está na Série A do Brasileiro, que está na Sul-Americana, né, que está com suas contas em dias. Então é muito fácil. Agora apareceu um monte de gente que eu pergunto todo dia, onde é que você estava quando a gente estava na Série C? E começar a criticar o trabalho que vem sendo feito. Não é fácil você, em 3 anos, sair da Série C e direto para a Sul-Americana, certo? Então eu peço calma, torcida, paciência, confie no trabalho, como confio até hoje, certo? Nós temos convicção do planejamento, temos convicção do que estamos fazendo e vai dar certo, não tenho dúvida nenhuma. Ok, Fábio Mota, presidente do Vitória, falando conosco aqui no Bate-Bola. Fábio, você falou que quando você decidiu manter o treinador, decidiu manter Alejandro, muita gente antes disso queria te matar. Acho ainda que tem gente querendo te matar por uma questão que claro que a minha opinião não vai determinar o que vocês farão ou não. Eu, por exemplo, não dispensaria Camutanga. O que foi que aconteceu para o Vitória liberar Camutanga para o Clube do Remo? Camutanga vem de uma lesão, assim como foi Dionísio, assim como foi Felipe no passado. Por ele ter vindo de uma lesão, ele precisava de minutagem. Quando você vem de uma cirurgia complicada como foi a dele, que é de ligamento cruzado, você precisa jogar. Não tinha, volta lentamente, não tem como você voltar numa Série A, numa Sul-Americana. Você viu que ele fez um jogo lá no Maranhão, não é? E não era aquele mesmo, até porque não é culpa dele, ele tem que se adaptar. Então nós emprestamos Camutanga para ele pegar a minutagem no Remo. O empréstimo de Camutanga, o Vitória pode requisitá-lo a qualquer momento. É muito mais fácil ele jogar no Remo, na Série B, e voltar em junho, voltar em maio, se assim ele estiver bem, do que ele continuar aqui vindo de uma lesão sem poder jogar, até porque é um risco muito grande para o clube e para ele, você botar o jogador depois de um ano sem ter os treinamentos necessários e jogar. Infelizmente, ele não pôde jogar o Baiano, porque ele ainda estava em recuperação. Se ele tivesse jogado o Baiano, ele tinha ganhado a minutagem que ele necessita para que ele pudesse jogar o Brasileiro. Então, o contrato de Camutanga é de empréstimo e o Vitória pode requisitá-lo ao Remo na hora que o Vitória assim bem querer. Ou seja, se daqui a mês ele tiver minutagem, o Vitória pode requisitar e o Remo é obrigado a devolver. Fábio, aqui vai uma crítica construtiva para você, e você nos dá essa liberdade.
o fato de Vitória não ter falado isso antes deixou para nós todos e parte da torcida essa dúvida de que o Vitória não tinha mais interesse no atleta. Mas que bom que foi para ele ganhar a minutagem. Mas essa é uma crítica. Na verdade, o grande erro disso, Magrinho, foi do Remo. A gente tinha combinado com o Remo que a gente ia soltar a nota primeiro para depois o Remo anunciar a contratação de Camutanga. O Remo soltou a contratação primeiro antes da gente. A gente acabou não soltando a nota pronta que a gente tinha explicando a situação. Fábio, lá no Barradão, eu não me lembro qual foi o jogo, mas foi antes de um jogo, a gente estava conversando informalmente, foi antes de começar a Sul-Americana ali, nesses jogos fora, e a gente tratava da questão de fretar os aviões, né, que você até citava o presidente de outros clubes, que não tiveram sucesso no ano passado justamente porque terminaram não conseguindo fretar os aviões. Você pode passar para a gente uma estimativa de custo, porque o Fábio também explicou que a Conmebol paga a cota e é tudo com o clube, né? Da despesa do fretamento desse avião nessa viagem que Argentina, Belo Horizonte, Salvador? Bom, primeiro eu tenho que explicar, além da questão física, por que o fretamento do avião. O regulamento da Conmebol, assim como da Libertadores, que é o mesmo, exige que o clube esteja 48 horas antes da partida no país de origem. Então, nós jogamos com o Flamengo no domingo e tínhamos que jogar quinta-feira na Argentina. Ou seja, a gente tinha que chegar terça-feira por lei, por regulamento. Então, era humanamente possível você jogar no domingo, dar descanso na segunda e estar terça-feira na Argentina. Da mesma forma que a gente jogaria como nós jogamos, quinta-feira, certo? E já temos jogo domingo em Belo Horizonte. Então, existe a necessidade, o problema é a grana, para você fazer o fretamento da aeronave. Então, nós gastamos cerca de R$1 milhão, que é o que se gasta para a Argentina. Para o Equador é muito mais caro, que é muito mais longe. Para o Uruguai também é mais caro, certo? É um investimento que se faz para que a gente puder jogar na Argentina, ter saído ontem à noite, assim que terminou o jogo, a gente veio para Belo Horizonte. Chegamos em Belo Horizonte 5h30 da manhã, mais ou menos, certo? Os atletas dormiram durante o dia, fizemos o treino agora a partir das 17 horas, acabamos de voltar para o hotel. Amanhã treina de novo no CT do Cruzeiro para jogar domingo, e aí a gente volta de domingo para Salvador em voo de carreira na segunda-feira. Então, é um investimento que se faz em conversas com clubes passados. Quando você não freta, você teria que ficar 2 dias voando para um lado, 2 dias para o outro, e você cansa muito o elenco. A Conmebol paga de cota $900 mil pela competição na primeira fase, que vale a mais ou menos R$4,5 milhões, certo? Esse recurso, ele dá exclusivamente para você fretar avião, até porque o clube custeia tanto os hotéis, como toda essa parte de avião, custeia também a viagem dos delegados, dos juízes, da arbitragem, da Conmebol como um todo. A Conmebol, na primeira fase, ela é deficitária. Qual é a importância da Conmebol? O Vitória voltou a circular na Argentina, como foi bom você estar em Buenos Aires, as pessoas vendo a camisa do Vitória. Para mim, por exemplo, eu fiz visita a vários clubes na Argentina, conversei com vários presidentes do Independente, do São Lourenço, trocamos cartões, fizemos algumas consultas. Temos a esperança muito grande de, em junho, levar 1 ou 2 argentinos para melhorar o nosso elenco. Então, é importante para o clube institucionalmente, estar na Argentina, a camisa do Vitória, a bandeira está na Argentina. Foi um esforço muito grande, um trabalho nosso e da torcida para a gente chegar até aqui. Então, eu acho importantíssimo estar na Conmebol. Porém, a primeira fase ela é deficitária. Por isso que nós vamos classificar para a segunda para tirar o prejuízo. Ô Fábio, aqui vai um elogio, tá? Do ponto de vista financeiro, você dá nó em pingo dieta, né? E já provou isso desde que você assumiu o comando do Vitória. Agora... É fácil, Magrini. Você precisa arrumar 25 milhões todo mês para empatar. 5 milhões. Quando eu vejo tanta gente se lançando candidato, eu fico pensando de cá. Eu digo, quero ver como. Todo mês é 25 milhões. É o custo do Vitória para empatar. Eu sei. Mas assim, presidente, eu sei que, além disso, claro, que o seu orçamento é muito inferior aos demais clubes da Série A. Pelo menos uns 15 aí da Série A, você fica abaixo do ponto de vista financeiro. É 15 mesmo. Nosso orçamento é o 16º. E aí, presidente, é o seguinte, exceto a questão financeira, por que o Vitória ainda não conseguiu um meia
para dividir essa responsabilidade com o Mateuzinho, que infelizmente, por conta das contusões, vem deixando de atuar como lá quando ele estava inteiro, e você percebe no elenco a dependência do Mateuzinho, quando ele não está. É fácil. Aí eu lhe devolvo a pergunta. Quem tem meia no Brasil? O Internacional, acho que tem um. Quem mais tem um grande meia no Brasil? É difícil você ter um meia. É caro e é difícil. Essa é a verdade. Quando a gente trouxe o Rato, que foi uma contratação festejada pela torcida, pela imprensa e por todos, a ideia era que Rato viesse para substituir Mateuzinho nas ausências. No fim, acabou se botando Rato como beirada, certo? Por as adaptações e por aí vai. Mas não é fácil você encontrar um meia no futebol brasileiro e nem no futebol internacional. Você tem o Garro no Corinthians, que custa caro, você tem o Alan Patrick no Internacional, que custa uma fortuna, certo? Que esse é um outro dia um torcedor me parou na rua, eu sempre falo com todos, aí fez, porque ao invés de você fazer 20 contratações, você não contratou apenas 2 de 20 milhões cada um? Digo, tudo bem, eu contrato 2 de 20 milhões e o resto do clube vai ser quem? Não tem como você contratar 11 de excelência com orçamento e com o dinheiro que a gente tem. Até porque você tinha 5 competições no início do ano para jogar. Então você teria que ser, você já contratou sabendo que muitos eram só para o baiano, outros para o Nordeste e outros para o brasileiro. Não é? Erro de contratação é fácil acontecer, até porque quando você tem pouco dinheiro, você erra menos. Eu estou vendo o Cruzeiro, por exemplo. O Cruzeiro investiu 300 milhões em contratação. O Vitória gastou 20. Então, vamos ver quantos por cento dá de 20 para 300. E o Cruzeiro perdeu as 2 da Sul-Americana, perdeu a do Brasileiro, está em crise e errou com 300 milhões. Imagine quem investe 20. Vejo também o cidadão falar, o Vitória deu 5 milhões em fulano. 5 milhões no futebol hoje é dinheiro de troco. Não tem nenhum jogador nos outros 16 clubes do Brasil que tenha custado 5 milhões. O Vitória deu 5 milhões porque o Vitória só tem 5 milhões. E os 5 milhões que o Vitória deu, por exemplo, a última agora de Cais, é 10 de 500, que eu só posso pagar 10 de 500. Quanto o Vitória gastou 20 milhões, o Cruzeiro gastou 300, o Bahia gastou 200, o Flamengo não sei quanto. Então as pessoas precisam entender que nós estamos em reconstrução. O Vitória é uma equipe que está em reconstrução. Nós estamos reconstruindo o Vitória em todos os sentidos. Você não pode exigir do Vitória ser campeão brasileiro nesse ano. Você não pode exigir do Vitória brigar de igual para igual com as grandes forças esse ano. Não dá. Nós pegamos um clube que devia 500 milhões, hoje deve 180. Pegamos um clube que estava na Série C, hoje está na Sul-Americana. O Vitória vem evoluindo ano a ano. E é uma coisa de paciência. Certo? Então você não pode ficar exigindo que o Vitória faça em 3 anos que estava praticamente, coitado, indo para a Série D, devendo a Deus e o mundo, que agora seja o clube para bater de igual para igual com o Flamengo no Maracanã. O ano passado batemos de igual para igual, empatamos com 2-2, mas em como? Na inteligência, montando um time diferente. Não dá para você ir na qualidade, você tem que ir na força. Tem 3 anos que a gente vai nessa linha, montar time de força. Aí você perde a primeira, perde a segunda, parece que o mundo acabou, parece que o cara já está rebaixado na Série B. Eu não sou desse. Eu acredito muito em Deus, no meu trabalho, nas minhas convicções, no meu grupo, na minha equipe. Tá? Não adianta você ficar mandando mensagem para mim. Já está na Série B, o time é ruim. Foi assim na Série C, que ia para a Série D, que tinha 2%. Foi assim na Série B, foi assim o ano passado. Então, a gente tem que ter planejamento e acreditar nas convicções. E eu estou tranquilo, certo? Estou tranquilo, calmo, sereno e vai dar certo. Não tenho dúvida nenhuma disso. Fábio, para a gente finalizar, inclusive, a gente sabe que o futebol, né, voltando ao campo, né, ali a confiança é muito importante. O Vitória vem numa sequência sem conseguir vencer. Você que participa ali diretamente nos vestiários, pós-jogo, antes do jogo e tudo, como é que você está vendo o grupo em si ali com a comissão técnica em termos de confiança, né, de voltar a jogar com aquela confiança que sair atrás, vai conseguir empatar, vai conseguir virar? Como é que você está enxergando esse momento do grupo? Não tem problema do grupo. O grupo é um grupo unido, certo? Uma relação muito boa com o Carpini. Não adianta nem eu querer tumultuar, soltar vídeo falando em salário de jogador, que eu soltaram hoje aí tudo errado, tudo mentira, torcedor. Ninguém ganha aquilo que estão dizendo, certo? Eu já disse, é ano eleitoral. Esse ano ainda tem um componente eleitoral, é ano eleitoral. Tá? Então, não existe problema, não existe crise no grupo do Vitória, o grupo é unido, certo? O grupo do Vitória é uma família, está todo mundo unido, trabalhando como nunca para sair da situação. E vai sair da situação. Não tem problema de Carpini com o grupo, não tem problema de Carpini
com a diretoria. Eu faço meus questionamentos quando eu deixo achar que faço. Fizemos reunião na semana passada. Ontem terminou o jogo, eu conversei com ele. Fiz algumas perguntas até de torcedor, por exemplo. Perguntei para ele por que é que ele botou Carlos Eduardo e ele não botou Lucas Braga. Ele me disse uma pergunta simples. O campo, você viu como era, é um jogo de força e de força do nosso elenco. Carlos Eduardo tem mais que fulano, que esse cano, eu botei Carlos Eduardo. Eu achei até que entrou bem. Entendeu? Eu questiono, eu faço meu questionamento, mas eu não me intrometo no trabalho do treinador. Ele tem as convicções dele, o que eu tenho que dar respaldo. Eu faço a minha parte, pagar salário em dia, certo? Se você não sabe, o salário que vem 5 de maio, a gente pagou, já tem 20 dias que a gente pagou o salário, ou seja, pagamos 5 de abril, certo? Vitória paga um mês, salário adiantado. Aí o cara critica, por que você faz isso? Que até agora deu certo, desde a Série C que é assim, desde a Série C que tem dado certo. O Vitória, quando ganha o jogo, o bicho paga no outro dia. A Vitória paga INSS, paga FGTS, parcela tudo. Fazemos da tripa coração para poder fretar avião para dar o melhor para o clube. Temos uma estrutura cada dia melhor e a estrutura traz o jogador. O jogador, quando vai para o clube, ele liga para o companheiro que lá está para saber, primeiro, está pagando em dia. Segundo, como é que está a estrutura do clube, como é a condição, como é que ele dorme, como é a concentração, como é a academia, como é a fisiologia, quais são os equipamentos que tem na fisiologia para ele poder ser tratado. Hoje em dia o futebol mudou muito. E o mundo, ele é muito globalizado, todo mundo tem informação de todo mundo. Quando a gente melhora a estrutura do clube, é pensando nisso. Então não adianta o cara ligar lá para dizer, o presidente parece diretor de patrimônio, só faz obra. Primeiro que as obras foram feitas com Vitória, não é com o dinheiro do Vitória. Para que as pessoas entendam que o Vitória não tem dinheiro para fazer obra. As obras são feitas no Vitória, são por permuta ou relação minha pessoal com construtora, com amigo que faz obras. Agora mesmo a gente está fazendo mais 4 camarotes, então ela não gastou R$1, certo? Pegamos lá uma pessoa que queria um camarote, não tinha camarote, disseram, ó, você constrói 4 aqui, no final você traz a conta, você receberá o prazo anual pelo valor que você investiu no camarote, o resto fica com o clube. É assim com a academia, foi assim com o outro prédio, é assim com tudo, entendeu? Isso chama-se gestão. Para aqueles que dizem que não entendem de futebol, que eu discordo, de gestão eu entendo. Então, a Vitória não tinha um único camarote, vai fechar com 20 camarotes. Vamos fazer 3 milhões por ano só de camarote. A Academia do Leão dá hoje mais de 3 milhões por ano também da Academia do Leão, que nós fizemos, tem mais de 600 mil matriculados, pagando mensalidade, revelando um atleta na Academia do Leão. Fizemos um espaço que é o bar que lá está, onde a torcida vai e assiste jogo. Temos o maior campeonato de sócio do mundo, que é o campeonato de sócio do Vitória, que joga lá na Academia do Leão. Certo? Ou seja, acabamos de fazer agora um campo sintético para a base, que a base não tinha campo sintético lá em cima. Estamos jogando, inclusive, o Campeonato Sub-20 nesse campo sintético. Estamos construindo o CT Leão da Barra com mais 3 campos. A gente espera entregar logo em junho agora os campos. Tudo isso é para melhorar a estrutura do clube, para o clube ficar mais para frente com a estrutura maior, certo? Com atrativo para que jogadores venham poder jogar aqui e atrativos também para um grande investidor que apareça, porque até agora não apareceu. Então são coisas simples. Existe um planejamento no Vitória. Eu termino meu mandato em dezembro desse ano, com todas essas obras realizadas, com a dívida bem menor do que eu encontrei, e com um clube muito mais atrativo para todo mundo, para investidor, para jogador que quer jogar aqui, para todos. Então é um projeto de planejamento. Não vai ser uma derrota, não vai ser 2 derrotas, não vai ser intriga da oposição, não vai ser discurso de WhatsApp, o cara que quer voltar para o Vitória para fazer o que ele fez no passado, certo? O outro que está atrás do emprego, o outro que está aqui querendo se beneficiar de alguma forma, que vai me tirar das minhas convicções, certo? Foram assim nesses 3 anos. E eu posso dizer à nação rubro-negra que está ouvindo, o Vitória fará um excelente ano agora em 2025. Então é isso, meu povo. Quero saber o que é que vocês acharam dessa entrevista de Fábio. Deixa aqui nos comentários. Como eu falei, a gente vai comentar sobre ela, tá? Vou dar minha opinião sobre muita coisa aqui. Tamo junto. Hoje dá tem pré-jogo, tá? Um abraço. Fui!